E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon e eu queria falar para você hoje sobre uma coisa que é curiosa. Assim, eu me pus a pensar sobre isso, depois eu comecei a trabalhar com imóveis, propriamente dito aqui em Portugal, e eu fiz um post no Instagram, porque eu recebi muitos comentários do pessoal falando sobre os preços da renda. E assim, você provavelmente notou, se você está pensando em morar em Portugal, se você está pesquisando sobre imóveis em Portugal, em qualquer lugar do mundo também está acontecendo, mas aqui isso é mais evidente, referente ao preço do arrendamento. E eu queria fazer um vídeo que eu acho que vai ser muito interessante, eu trouxe isso lá no Instagram inclusive, como é que a gente faz, como é que faz-se para calcular o preço de um arrendamento aqui em Portugal. Então, como é que eu sei? Tipo assim, como é que você estipula? É claro que há vários parâmetros, mas eu vou dar aqui alguma dica de como é calculado uma média dentro do imóvel que é financiado e dos custos que tem um proprietário para ele chegar até zero para um valor de arrendamento, para de repente para você que pensa em alugar um imóvel aqui, tá? Ou até de repente para você que tem um imóvel e quer colocar para arrendar, para ter uma ideia de quanto é que fica o valor do arrendamento, tá bem? Mas assim, esse vídeo acho que é interessante porque muita gente desconhece a outra perspectiva. E eu acho interessante, né? Já que como o Sul faz essa parte de venda e eu lido muito com pessoas que estão comprando, muitas vezes até para investir, para colocar para arrendamento, eu acho que é interessante trazer isso para compartilhar. E eu acho que o conhecimento é uma coisa que ela faz toda a diferença, né? Então eu acho que é importante você ter esse tipo de conhecimento. E eu acho que é um vídeo extremamente relevante para trazer para cá, para o povo lindo e eternizar aqui no Portugal Diário. Beleza? Mas do capítulo de hoje, quem é lindo já começa com super like. Para você que ainda é o povo lindo, vem para cá que tem vídeo todo dia, 18h02 no Brasil, 20h02 aqui em Portugal, compartilhando sempre de tudo. Beleza? Vamos lá, com esse sol maravilhoso se pondo aqui, 8 da noite agora. Vem cá, vinhetinha, e vamos trocar uma ideia com a gente. Família, e da alegria, E da mamãe, e da mamãe, e da papai, e do papai, e o povo lindo. vamos. Portugal Diário. Para começar a falar sobre preço de arrendamento, eu tenho que falar sobre preço de parcela de empréstimo. Porque a maioria dos imóveis estão hipotecados, ou seja, eles têm parcelas com o banco. E uma coisa que é curiosa aqui em Portugal, e talvez você não saiba, é que 9 em 10, 90, na verdade essa taxa é 95 em 100. Então 95% dos créditos bancários, eles são feitos a taxa variável. O que isso quer dizer? Existe uma coisa que se chama Euribor, que é basicamente em termos bem leigos, para simplificar isso, ela é a taxa que vai gerir os juros praticados para a taxa variável. Então você pode escolher um Euribor de 3 meses, de 6 meses ou de 12 meses. Então a cada 3 meses a sua parcela pode sofrer reajuste, a cada 6 meses ou a cada 12 meses, de acordo com a Euribor que você escolher quando você contrai o empréstimo bancário, tá? Então assim, isso sobe e isso desce, como o próprio nome já diz, é variável. Você, quando faz um crédito, pode escolher uma taxa fixa, ou seja, a sua parcela vai ser rigorosamente a mesma durante os 30, 35, 37 ou 40 anos, como era antigamente o empréstimo. Mas a maioria das pessoas escolhe, hoje já está quase 50-50, taxa variável, porque os juros aqui em Portugal e na União Europeia como um todo, pela estabilidade, são baixíssimos, inclusive foram negativos. E é isso mesmo, você contratava um empréstimo por um preço X, e daqui a 3, 6, 12 meses o preço da parcela baixava, porque a taxa de Euribor era negativa, ou seja, você pagava menos daquilo que você contratou. Existia isso, e já existiu casos bem particulares de spreads muito baixos com taxa de Euribor negativa, onde você sequer teve que pagar. Isso já aconteceu, mas é uma coisa muito rara. Mas o que está acontecendo hoje em dia, Tio Maicon? Isso é uma coisa que já passou. Com a questão da pandemia, com a questão de confinamentos, com a guerra, com a instabilidade política que gera o mundo hoje em dia, você vê taxa de inflações aí de 10, 12, 15% em vários países. A Euribor também está com taxa de inflação um bocado alta. Hoje está à volta dos 3,5%, 4%. Ou seja, uma parcela hoje, eu vou fazer uma média para chegar no arrendamento, que é o que você quer saber no capítulo de hoje. Um empréstimo hoje bancário de 150 mil euros, que é um imóvel relativamente barato e popular hoje em Portugal. Se você tem um empréstimo, um crédito bancário de 150 mil, você está a pagar de parcela hoje aproximadamente 750 euros a partir de 1º de maio de 2023. 749 se for a 12 meses, 741, 43 se for a 6 meses,
tá? Porque a taxa varia de acordo com... A taxa de Euribor é diferente, de 3, 6 e 12 meses. Então, aproximadamente 750 euros de parcela. Ou seja, se a pessoa tem um crédito bancário, pensa comigo, ó. Se você é um proprietário e tem um crédito bancário com imóvel e tem financiado ali 150 mil, ou seja, você comprou um imóvel de 200 mil euros, deu 50 mil de entrada, financiou 150 mil, né? 200 mil, 50 de entrada, financiou 150 mil. Você tem uma parcela a partir de 1º de maio de aproximadamente 750 euros. Ou seja, você tem que cobrar no mínimo 750 euros para você empatar. Ou seja, você não tem lucro nenhum. Mas o cálculo não é tão simples, porque se você fizesse isso, você estaria tendo prejuízo. Por quê? Aqui em Portugal, talvez você também não saiba, o condomínio ele é de responsabilidade por lei do proprietário. Então, se você é inquilino, se você é arrendatário, se você arrenda um imóvel em Portugal, você não pode, por lei, pagar o condomínio, porque essa é uma responsabilidade do proprietário. Normalmente, condomínios aqui em Portugal não são tão caros. Para um imóvel de 150 mil, que normalmente não tem um padrão tão elevado, não tem piscina, não tem ginásio, não tem nada demais, são imóveis à volta dos 150, 200 mil, deve ser a volta dos 30 euros por mês de condomínio. E é isso mesmo, tá? No Brasil paga-se 1.000, 1.500, 2.000 reais de condomínio. Aqui em Portugal os condomínios são muito baratos. Não tem parquinho, não tem piscina, normalmente são bem simples. É mais para manutenção ali do elevador e limpeza do prédio. Então, uma despesa de aproximadamente 30 euros é uma média que eu tenho visto aí. Então, são 750 de parcela, mais 30 de condomínio. Então, a parcela para um arrendamento para esse apartamento, para a pessoa empatar, seria até agora 780 euros. Mas não é só isso. Tem mais cálculo que vem aí. Porque existe um imposto aqui, que corresponde ao IPTU do Brasil, que se chama IMI. Tá? Ele fica, para um imóvel de 150, 200 mil, ele vai ficar à volta dos 200, 250 euros por ano. Se a gente dividir em 12 meses, você vai pensar à volta dos 20 euros por mês. Ou seja, já chegamos nos 800 euros de custo fixo que a pessoa tem, que o proprietário tem. Novamente, para ele empatar, teria que, no mínimo, alugar por 800 euros. Então, para ele não ter nenhum lucro nesse imóvel, ele teria que alugar esse imóvel por 800 euros. Só que tem mais um cálculo que é importantíssimo você colocar, e esse certamente a maioria desconhece, que é o imposto sobre o arrendamento aqui em Portugal, que é o imposto mais absurdo que existe. São 28% de imposto sobre o arrendamento. Ou seja, para você colocar, você ainda vai ter que colocar mais essa margem por cima para você empatar. Percebeu por que tudo está perto dos 1.000 euros agora? Eu acho interessante trazer essa reflexão para que você entenda um pouquinho. Isso aqui não é para defender proprietários, investidores. Ah, você está então achando que tem que ser tudo muito caro. Não. A taxa variável está muito cara. A parcela está muito cara. Quem paga está muito caro. Quem paga o aluguel está muito caro. Quem paga a parcela está muito caro. Está tudo muito caro. Mas é para que você entenda como é que é calculado o valor de uma renda. Para o imóvel que a pessoa deu 50 mil euros de entrada, financiou 150 mil, ela tem que alugar para mais de 1.000 para poder começar a ganhar alguma coisa. Para começar a ganhar qualquer coisinha. Então hoje, do jeito que está, a taxa variável hoje, a margem é extremamente baixa. Então assim, tem que ser... Por isso que quando você vê coisas por aí, você vê tudo para volta dos 1.000, como eu já falei. E tem muitos comentários hoje que as pessoas falam assim, ah, é um absurdo que o salário mínimo em Portugal é 760 euros. Como é que um aluguel é mais que um salário mínimo em Portugal? Mas qualquer parcela hoje, basicamente, do imóvel de 150 mil, que é um imóvel popular, já passa de um salário mínimo. E isso só a parcela, fora o IMI. E isso fora seguro, que é obrigatório. Nem falei de seguro, né? Seguro é obrigatório em prédio. Em moradia não é obrigatório. Mas no prédio é obrigatório ter um seguro caso aconteça um incêndio ou alguma coisa do tipo. Ainda tem essa taxa ainda. Se faz um crédito, ainda tem um seguro de vida, que é obrigatório, fora a parcela, já são mais 20, 30. Opa, então assim, vai subindo mais um bocado de coisa. Então, quando você tem um crédito desse e você aluga um imóvel por 1.000 euros, você não está tendo absolutamente lucro algum. A pessoa que está ali, claro, vale a pena, porque ao longo do prazo o imóvel está rentabilizando. Então, para você que pensa em investir em tijolo nunca dá errado, quer dizer, quase nunca. Convém ter um consultor de confiança, consultor imobiliário de confiança, para que avalie todos os riscos e faça esses cálculos, por exemplo, quando você vai fazer um investimento. Você tem a valorização do imóvel ao longo do tempo, então pronto, tem essa vantagem. Agora, do ponto de vista assim, mensal ou até anual,
o lucro hoje com a taxa variável tem esse pormenor. Então, quando você calcula uma taxa hoje, é por aí. É esse o cálculo que você faz. Então, quando você vê as pessoas por aí dizendo, ai, é um absurdo, é uma exploração. Claro que há exploração, tá? Claro que há pessoas, mas assim, o imóvel também é da pessoa e ela cobra o preço que ela quiser. Pronto, é uma propriedade privada. Ela tem o direito de cobrar o que ela achar que na cabeça dela vale aquilo. Só que eu estou lhe explicando hoje em termos matemáticos como é que se calcula para você entender. É claro que quando o imóvel, por exemplo, é de herança, o cálculo é diferente. Eu estou a falar aqui quando você tem um empréstimo. Mas pronto, agora você entendeu um bocadinho mais de como é que funciona e como é que é calculado o investimento imobiliário e como é que é calculado uma parcela. Para não estar tanta gente por aí a repetir que é um absurdo o imóvel custar mais que um salário mínimo. Qualquer parcela hoje em Portugal, quando você compra um imóvel, já passa do salário mínimo. E a média de imóveis hoje legais já são a partir de 300 mil, ou seja, já estamos a falar em 1.500 euros de parcela do imóvel. Fora seguro de vida, fora seguro do imóvel, fora IMI, fora condomínio, se for um apartamento. E é isso, tá? É assim que está o mercado hoje. Mas é bom que você entenda, é bom que você se planeje, para você que de repente pense em comprar, para você que de repente pense em alugar e entender como é que funciona tudo, tá? Eu acho importante trazer esse tipo de vídeo para cá, porque assim, conhecimento é mesmo tudo. E eu vejo muita gente repetir aí muita coisa sem conhecer. Então é importante que você tenha pelo menos essa base agora para você, quando for falar alguma coisa, pelo menos ter a noção de como é que acontecem as coisas, beleza? Pronto. Compartilhado com você. E aí, o que é que você acha? O que é que você acha desses valores? O que é que você acha desse imposto aí de 28%? O que é que você acha de tudo isso? Independente de qualquer coisa, eu faço questão sempre de trazer informação para você que tenha propriedade e conheça cada vez mais. De repente, para você pensa em vir morar aqui, ou para você que de repente pensa em investir aqui, de você conhecer realmente de tudo e vir para cá preparado para fazer excelentes escolhas. Beleza? Compartilhado mais um vídeo com você, nesse pôr do sol maravilhoso que agora está nas minhas costas. E vamos terminar o capítulo de hoje. Nunca deixe de sonhar, mas deixe sempre o like. Já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18 de 2 no Brasil, 22 de 2 aqui em Portugal. Esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal, com vídeo todos os dias. Portugal Diário.